Atuais. As pessoas, quando estão em período de crise, têm sempre uma tendência a... Eu acho que o nosso problema, e há bocado a Joana disse, toda a sociedade foi capaz de aproveitar a oportunidade. Não, a classe política aproveitou a sua oportunidade, que não é a oportunidade do bem comum. Choveram fundos europeus sobre Portugal. E o que é que aconteceu? Esses fundos foram apropriados individualmente e para enriquecimento individual, miseravelmente, e não, ou seja, para a miséria da população e não para desenvolvimento económico, tal como eles foram atribuídos. Os fundos sociais europeus. E por causa de uma questão legislativa formal, um desencontro entre a reforma do Código Penal e do Código do Processo Penal, a maior parte, ou pelo menos 90% desses processos foram arquivados por prescrição. Eu, como magistrada, passei dias, horas, a promover o arquivamento de processos cujos julgamentos estavam marcados por causa disso. Isso é uma marca que fica na cabeça do magistrado para sempre. E a marca que fica nesta democracia, que alguns chamam de totalitária, que é o tal 25 de Abril que se foi desenvolvendo, porque o 25 de Abril é uma abstração, e enquanto abstração é apenas para discursos oficiais, isso não interessa a ninguém, são coisas vazias. O medo voltou, a corrupção instalou-se. O que quer dizer que o medo voltou? O medo voltou. As pessoas têm medo de ficar sem reforma, as pessoas têm medo de não encontrar emprego, as pessoas têm medo de não conseguirem sobreviver a todas as privações que têm, as pessoas têm medo de ser despedidas, as pessoas têm medo de serem mal classificadas pelos chefes. O medo voltou. A sociedade portuguesa está dominada pelo medo. Não há nenhuma espécie de liberdade, mas não há liberdade até naqueles que têm o dever de julgar, muitas vezes. Porque aquilo que eu estou a dizer é um fenómeno difuso que está na cabeça das pessoas, mas não sei que liberdade é que possa existir num magistrado que ganhe 2.000 euros por mês e que tenha que julgar uma causa de milhões. Esse magistrado pode pensar, e se eu me engano, fica a descontar para o resto da vida. Essas coisas funcionam na cabeça das pessoas de forma contraditória e com grandes dilemas. Mas a questão principal que eu queria colocar a respeito dos famigerados 3Ds é a questão do desenvolvimento e da democracia. Porque a democracia portuguesa não foi uma democracia de responsabilidade e de prestação de contas. A classe política habituou-se a privilégios e confundiu ser elite com ser irresponsável e não prestar contas. Quando o elitismo em qualquer parte do mundo é a responsabilidade. Quanto mais poder se tem, mais responsável se é. Em Portugal, não. A ética não existe. Isso é para os tribunais. É tudo uma questão de provas. Quer dizer, substituiu-se a ética pelas questões de produção de prova, pelas regras de produção de prova. Então, quer dizer, então não se pode discutir a imoralidade de um político. Não se pode discutir a imoralidade de alguém que entrou na política com a mão atrás e outra mão à frente e passado 10 anos tem um império em propriedades e em empresas sem se saber como, ou não se pode saber como, ou ninguém pode discutir isso, ou não tem que prestar contas. As coisas aconteceram sem consequências e o que aconteceu, e esta história dos fundos sociais europeus e dos dinheiros públicos, foi um grande esbanjadouro em que se transformou a nossa democracia. Esbanjadouro relativamente ao qual estamos a pagar a conta nós, portugueses, todos. E estamos com a pulseira eletrónica, como diz o Zé Manuel Félix Ribeiro, que eu gosto muito, estamos com a pulseira eletrónica. Deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que... Nós estamos de pulseira eletrónica. Sim, é esta a situação, e em liberdade condicional. Não vamos ter ilusões. Sim, só se pensarmos assim é que podemos progredir. Se estamos em liberdade condicional, estamos de certeza absoluta. Eu acho que a classe política fez muitos erros, não tenho dúvida alguma. E houve classe política que se comportou como uma elite. Eu estou a caracterizar, não estou a identificar ninguém. Estou a caracterizar um fenómeno. Eu acho que houve uma